Você já reparou que esquerdista defende as coisas mais controversas possíveis? Por exemplo, existe um partido chamado Socialismo e Liberdade. Como é que é possível isso? E as feministas, por exemplo, que dizem que a civilização ocidental é patriarcal e altamente machista, que está acabando com as mulheres. Mas quando você fala da civilização muçulmana, não deve se respeitar isso aí. Vai entender a cabeça dessa gente, né? Isso tem um motivo. E eu vou explicar por quê. Espera só um pouquinho. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Cruzado de Direito. Meu nome é Max e o tema de hoje é Nova Língua e Duplo Pensar. Para explicar esses dois termos esquisitos aí de novo, eu vou ter que voltar para 1989, na queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele não era apenas um muro físico que separava a capital da Alemanha em duas partes. Ele era também um muro que separava visões de mundo, que separava regimes. E com a queda desse muro, ficou claro que as democracias liberais eram muito mais aptas a atender os anseios e necessidades de uma vida humana em sociedade. Com isso, se criou a necessidade de se superar os regimes totalitários e autoritários de esquerda. Por exemplo, socialismo, comunismo, fascismo e nazismo. Teve um sociólogo, um cientista político americano chamado Francis Fukuyama, que em 1989 ele criou um artigo chamado O Fim da História e o Último Homem, que em 1992 ele desenvolveu esse artigo até virar um livro, e o livro é esse aqui, O Fim da História e o Último Homem, altamente indicado, editora Rocco. A venda dele é bem comum aqui no Brasil. Enfim, nesse livro, o Fukuyama desenvolve o argumento de que, no futuro, as sociedades, os países, de uma maneira geral, iriam tender, se não todos, virarem democracias liberais. Por democracia liberal, Fukuyama quer dizer eleições livres, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, voto universal, coisas desse tipo. Porque esses regimes seriam mais aptos a atender às necessidades humanas, como eu bem já tinha dito. Se o livro foi criado em 99, em 92, estamos em 2016 e nós vemos que não foi bem assim que aconteceu, é porque existiram algumas variáveis que o Fukuyama não levou em consideração. E uma delas são esses dois termos que eu usei, duas delas, né? A língua dupla, ou nova língua, e o duplo pensar. E de onde foi que surgiram esses termos? A nova língua foi um termo cunhado por um cara chamado George Orwell, um escritor do romance em 1984. Nesse romance, ele conta a história de uma ditadura fictícia, totalitária, onde o partido único dessa ditadura, o INGSOC, ele começou a podar a capacidade linguística. Começou a tirar termos e mudar o significado, torcer o significado de algumas palavras da língua do povo que estava submetido à sua ditadura. E para que ele fazia isso? Ele começou cada vez mais a limitar a capacidade de expressão e comprimir significados em mais de uma palavra. Dessa forma, as pessoas não conseguiam descrever as coisas muito bem e aos poucos passavam a parar de perceber as coisas muito bem. Porque distorcer a linguagem é também distorcer a capacidade de enxergar a realidade. Você reduz o horizonte de percepção da pessoa. Porque, como dizia Ferdinand de Saussure, que era um linguista, ele dizia que a língua é uma ferramenta para expressar as nossas percepções, para expressar os nossos pensamentos. Mexer na língua é mexer no pensamento. A língua dupla, o processo de nova língua é exatamente esse. É você começar a trabalhar não os conceitos por trás das palavras, mas a capacidade que alguém tem de se expressar. E como isso vai calhar em duplo pensar? O duplo pensar, ele é um processo de confusão mental onde você é capaz de defender causas até antagônicas, coisas que são completamente confusas, as quais você não entende o conceito, mas você ainda assim as defende, porque você não consegue pensar direito. Por isso daí a palavra duplo pensar, o pensamento duplo. E como é que isso tem a ver com a nossa situação política atual? O que ocorre é o seguinte, como eu já falei para vocês do Ferdinand de Saussure, esse cara daqui, ó, é um nome bem esquisito, Ferdinand de Saussure, o criador desse curso de linguística geral. O Saussure percebeu, ele é a base, a influência maior dos linguistas de esquerda. Por exemplo, o cara chamado Noam Chomsky, que é o esquerdista mais famoso do mundo e tal. Inclusive tem um documentário no Netflix que é altamente indicado no Noam Chomsky, que é Requiem for American Dream. Eu vou deixar linkado aqui a informação sobre isso. O Noam Chomsky, que sofreu influência do Saussure, o Saussure percebeu, na verdade, eu vou falar de Saussure, ele percebeu que a menor unidade da língua era o que ele chamava de signo linguístico. E o que seria isso?
O signo linguístico é a soma do que ele chamava de significante e significado. O significante é a palavra em si. Por exemplo, a palavra caneta, ela é escrita ou ela é falada, como eu falei aqui para você, ela é o significante. E o significado dela é esta coisa aqui. Quando eu falo caneta, você na hora associa a palavra caneta, esse som que eu produzo, a essa coisa, alguma coisa próxima disso. Isso é que é o que Saussure chama de signo linguístico. O Saussure entendia que a ligação entre significante e significado é completamente arbitrária. Não existe nada na realidade que justifique esse vocálico que eu faço, caneta, com essa figura aqui, essa coisa aqui que tem na minha frente. É tanto que em outras línguas ela pode ter um vocálico diferente. Por exemplo, pen. Em inglês, isso aqui se chama pen. Quando eu falo pen para uma pessoa de língua inglesa, a pessoa associa a essa imagem. Partindo desse pressuposto, a esquerda teve uma sacada. A gente não consegue mais entrar no debate político técnico, porque com a queda do Muro de Berlim se provou que os regimes de esquerda não servem para poder atender os anseios humanos. Então a gente não debate o debate técnico-político. A gente muda o significado das palavras. A gente torce os sentidos até que eles comecem a dizer outras coisas. Quer um exemplo? Se você perguntar hoje em dia o que é homofobia. Homofobia é uma palavra de significado vazio, porque o sufixo, essa terminação fobia, ela faz uma referência a um medo, uma repulsa irracional. Por exemplo, claustrofobia é o medo de ficar enclausurado, é o medo de lugar apertado. Uma pessoa que tem claustrofobia, se você puser essa pessoa dentro de um elevador, mesmo que ela saiba que ela está em total segurança, ela começa a passar mal, começa a suar e fica histérica. Ela sabe que o medo dela não é racional, mas ela não consegue controlar. Isso é ser claustrofóbico. Ser homofóbico deveria ser alguma coisa próximo disso. Alguma coisa, uma espécie de repulsa irracional. Você não tolerar de forma alguma, você querer agredir, ou você querer expulsar de perto de você qualquer pessoa que fosse homossexual. Mas o que é entendido hoje em dia como homofobia? O Levi Fidelix falou que aparelho excretor não reproduz. Por um acaso aparelho excretor reproduz? Até onde eu sei, não. Eu nunca vi nenhuma criança saindo de um ânus. Mas se o Levi Fidelix, ao dizer isso, ele foi taxado de homofóbico e teve que pagar uma multa de mais de 1 milhão, talvez os sentidos dessas palavras estejam um pouquinho distorcidos, não? É exatamente esse o processo de aplicação de nova língua esquerdista. No debate político nacional, a direita está sempre se preocupando em conceituar coisas. O que é direita? O que é esquerda? Quais são as gradações na esquerda e na direita? O que significa ser um social-democrata? Só que a esquerda não está preocupada nisso. A esquerda está preocupada em criar rótulos. A esquerda está preocupada em mudar sentidos, em criar jargões. Sabe aquela história de fascistas não passarão? Pergunte para uma pessoa que diz fascistas não passarão o significado de fascismo. Provavelmente ela vai definir uma coisa que é o exato inverso de fascismo. Uma pessoa que, como eu, é conservador ou um liberal, que defende que o Estado deve ser mínimo ou bem reduzido, defende livre mercado, liberdade de expressão, eles vêm e dizem assim, não, você é um fascista. Espera aí, eu não defendo tudo pelo Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Mas eles vão dizer para você, o fascismo, como aconteceu no meu vídeo anterior, teve um rapaz que foi lá dizer que fascismo é um estado de espírito. Não tem nada a ver. Mesma coisa acontece com o feminismo. Essa distorção que eles fazem nas palavras é o que dificulta a gente de conseguir convencê-los de que eles estão equivocados. E pior ainda, não é quando eles dizem isso, pior é quando a gente mesmo começa a usar termos equivocados. Por exemplo, eu já vi muito direitista, inclusive o Reinaldo Azevedo e o Luciano Ayan, usar termos como conservador de extrema direita. E isso é um absurdo. Não só por ser uma falha conceitual, porque o conservador é centro-direita, ele não pode ser extremo da direita, ainda assim é um cativeiro mental. Ele vai te prender a um jogo de palavras que não vai te permitir sair. Quer saber por quê? Extrema direita é alguém que está no extremo do espectro político da direita. E o que está no extremo do espectro político da direita? O anarcocapitalista. Mas por que usar especificamente essa palavra extrema direita? Para se referir a pessoas como pessoas que eles consideram intolerantes. Porque esse extrema, ele está usando para dizer assim, direita em excesso. Você é tão direitista que se torna intragável. Aí você pode dizer assim, sim, mas não pode usar essa palavra não? Poder até pode. Se você usasse essa mesma lógica para definir, por exemplo, um cara relativamente no mesmo espectro, só que do lado inverso. Por exemplo, o inverso de um
conservador, seria o mais próximo do inverso, seria um social-democrata. O pessoal do PSDB, Aécio Neves, FHC, Geraldo Alckmin, Serra, sei lá. Esses caras, você já viu alguém na imprensa ou algum direitista se referir a esses caras como extrema esquerda? Não é coincidência. Ninguém se refere a esses caras como extrema esquerda porque o esquerdismo dele é aceitável. Ah, esse tipo de esquerdismo a gente aceita. Agora o esquerdismo conservador aí não. Porque aqui no Brasil há uma cultura muito estranha de que não seja tão direita assim, tá? É como o Roberto Campos dizia, o Brasil é uma democracia magnífica. Você pode escolher entre todos os candidatos de esquerda que você quiser. E é exatamente isso. O problema dessa linguagem é porque ela conduz você. Existe um outro termo chamado janela de Overton, que isso é coisa para outro vídeo, porque esse vídeo já está enorme, que acaba conduzindo você lentamente a sempre se postar próximo da esquerda. Nunca seja direita demais. Isso acontece quando a gente cai nos jargões da esquerda. Portanto, o trabalho da gente enquanto direitista é entender conceitos e evitar entrar em palavras de significado vazio. Por exemplo, exemplos de palavras de significado vazio: homofobia, feminismo, privatização. Corra dessa palavra privatização, ela é muito confusa. Assim, a gente sabe o conceito, mas quando você disser, o esquerdista não vai entender. Privatização, palavras que também são carregadas de significado emocional, como eu já expliquei. Liberdade, por exemplo, que pode variar. As pessoas tendem a acreditar que liberdade é uma coisa boa. Agora, experimenta chegar no teu casamento, fala com a tua esposa, com o teu marido assim: olha, amor, eu queria ter liberdade no casamento. Você vai ver que nem todo contexto é uma coisa boa. Igualdade, as pessoas também tendem a associar a uma coisa boa, também é relativo. Bem, a dica é essa, é você se informar sobre esses assuntos. As dicas de livros são: isso aqui, não leia exatamente esse livro do Ferdinando Saussure, ele é meio confuso, mas leia algo sobre linguística. Eu vou linkar a palestra do Flávio Morgenstern, é muito boa essa palestra, você assista agora, eu vou linkar ela aqui embaixo, vou deixar o link aqui agora também. Ou é aqui, eu nunca sei de que lado é, mas enfim. Veja alguma coisa sobre linguística, leia esse livro do Francis Fukuyama aqui, ó, Fim da História e o Último Homem. Tem um artigo original dele na internet também, o artigo que deu origem a esse livro. Ele é muito bom. E é isso aí, espero que tenha ficado tudo claro. Um forte abraço para vocês e até a próxima.